cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa abaixo seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre de 2021 da classe de adultos da CPAD. Com o seguinte tema: o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a lição 11, que será abordada dia 14 de março de 2021, com o seguinte tema: compromissados com a evangelização. Então hoje nós vamos falar o que significa compromissados. É o compromisso, a responsabilidade, né, de fazer a obra de Deus, né, de ganhar almas para o reino de Deus. O textuário fala o seguinte: porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. Verdade prática: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos tornar servos de todos. Amados, aqui fala o seguinte: o que é evangelização? Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação. Então, esse é o significado de evangelização. Então, nós sabemos, queridos amados irmãos, que a evangelização não é só para o ministério, né, para os evangelistas, né, para os missionários, é para todos nós. A Bíblia diz em Marcos 16, a partir do verso 15, nós vamos ler aqui, amém? Abra sua Bíblia em Marcos. Está no Novo Testamento, depois de Mateus. Último livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Disse o seguinte: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, e falarão novas línguas. Pegados na serpente, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, amados queridos irmãos, o ID, né, nós vemos aqui a grande comissão, né, que Jesus nos ordenou, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o Senhor Jesus nos falou, né, nos ensinou a pregar a palavra dele, né, e nós vemos aqui que o versículo falando, ide por todo mundo, né? Então, queridos, nós sabemos que o evangelho é boas novas de salvação, boas notícias. Então, nós vemos aqui o significado do evangelho. Então, amados queridos irmãos,
o Senhor nos ordenou, né, a sair, né, para fazer a obra dele, né? E o verso 17 fala: e esses sinais seguirão aos que creres em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarem nas serpentes e se beberes alguma coisa mortífera. Então, alguma coisa venenosa, né? Aqui o versículo fala: não lhe fará dano algum, né? Sabemos que o Senhor vai nos guardar, né? Então, queridos, o Senhor nos manda, né, anunciar a palavra dele. Vamos aqui continuar o estudo, amém? A leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Nós acabamos de falar, né? E vamos para a introdução, que fala o seguinte: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é uma única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isto aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. O ponto central: a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Então, querido, nós sabemos que o compromisso, né, a responsabilidade, né, é para a igreja, né, anunciar a palavra de Deus, né? Aqui fala que a evangelização sempre foi prioridade no movimento pentecostal. A razão para isso é que os pentecostais encarnam na realidade concreta o batismo no Espírito Santo, como uma capacitação para testemunhar a Cristo. Os pentecostais também têm em mente que todas as pessoas podem e devem ter acesso a este testemunho, pois Jesus, nosso Senhor, morreu para salvá-lo. E, finalmente, há um senso de urgência na pregação. Então, nós vemos que é uma urgência, né, de nós anunciarmos a palavra de Deus, né? Sabemos que o Evangelho é boas notícias, boas novas, né, de salvação. E nós vemos aqui que o Senhor, né, mandou nós pegarmos aos quatro cantos da terra, né? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Vamos ler aqui. Atos 1 e 8. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos 1 e 8 fala o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, aqui nós vemos que o Evangelho é proclamado em Jerusalém, primeiramente em nosso lar, né? Deve ser anunciado, né? Como em toda a Judéia e Samaria, até os confins, até os quatro cantos da terra, né? Então, amados, queridos irmãos, Jesus, ele nos ordenou, né? Ser-me-eis minhas testemunhas, né? Então, que nós possamos ser testemunha de Jesus, né? Nós dar fruto na obra do Senhor, né? Nós vemos que já estudamos nas lições anteriores sobre o fruto do Espírito, né? Sabemos que o fruto, né? O fruto está em Gálatas 5, né? A partir do verso 22, né? Fala sobre as características, né? Do fruto, né? Nós vemos, queridos, que não está no plural, está no singular. Por que está no singular? Né? É porque, comparando uma laranja, né? A laranja, ela tem vários gomos, né? E dentro daqueles gomos tem, né? As suas características, né?
E nós vemos que o amor, ele é a única raiz, né? O único fruto, né? Nós vemos que através desse único fruto, né? Essa raiz, né? Nós sabemos que Jesus ele é a oliveira, né? Verdadeira, né? E nós somos as varas, né? Então, através dos frutos, né? Nós conseguimos, né? Anunciar a palavra de Deus, né? Testemunhar de Jesus, né? Então, queridos, o amor é o único fruto, né? Coligado com as características, né? A longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, né? Então, a Bíblia diz que não há lei, né? Então, amados queridos irmãos, nós devemos dar fruto para fazer a obra do Senhor, né? E nós vemos aqui, continuando o estudo, fala o seguinte: a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo que perece por causa do pecado. Eu sei que o que significa pecado? Sabemos que há vários significados de pecado, né? Pecado é errar o alvo, iniquidade, então, queridos, isso é o significado de pecado, né? Então, através da queda do primeiro casal de Adão e Eva, né? Veio o pecado para toda a humanidade. Em Romanos 3:23, vamos ler lá. Romanos 3:23. Abra sua Bíblia em Romanos 3:23. Fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vemos que nós todos estávamos afastados da glória de Deus, né? Mas Cristo, ele deu a sua vida por nós, né? Veio como homem aqui na terra, né? E ele pagou os nossos pecados ali na cruz do Calvário, né? Resgatou a nossa vida, né? Pagou um alto preço, né? E hoje nós temos, né, a graça em nossa vida, né? Hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados queridos irmãos, devemos despertar do sono da indolência, né? Fazer a obra do Senhor, né? Então, nós vemos aqui que a evangelização é um compromisso da igreja com Deus, né? É o compromisso, né, do corpo de Cristo, né? Da igreja de anunciar para aquelas pessoas, né, que estão sem Cristo, né? Anunciar que Jesus, né, está voltando, né? Que Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto fala o seguinte: a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte para os que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós. Então, queridos, o trabalho é para todos nós, não é só para os evangelistas, para os missionários, né, que estão, né, os missionários que estão distantes, né? Mas, queridos, a obra do Senhor não é só distante, é perto também, né? E nós vemos que devemos divulgar as boas novas de salvação, né? Falar que Jesus, né, ele ama, ele salva, né? Pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui fala, queridos, a divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós, né? Então, queridos, nós devemos ter responsabilidade com a obra de Deus, né? O compromisso, né? Quando nós vemos que quando o noivo, né? Ele faz um pacto, né? Com a noiva, né? Coloca a aliança na noiva, né? Ali é um compromisso, né? Ele não tem compromisso com outra noiva, né? Ele tem compromisso com aquela noiva que ele fez, né? A mesma coisa, nós devemos ter aliança com o nosso Deus, o compromisso, né? De anunciar as boas novas de salvação, né? E aqui fala, queridos, que é para todos nós o despertamento, né? Devemos despertar, né? Porque Jesus, ele virá, né? E não tardará. Continuando aqui, o primeiro ponto. O evangelho é essa palavra, de duas palavras gregas. O eu, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias aliviceiredes, e a mensagem de Cristo que salva o pecador. Então, João 3,16, todo mundo conhece, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados queridos irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Nós vemos que ele deu seu Filho unigênito, né? Nós vemos que ele se encarnou, veio como homem, né? Nós vemos que ele iniciou seu ministério aos 30 anos e terminou aos 33, né? E nós vemos, queridos amados, que ele deu seu próprio Filho para salvar a humanidade, né? Então, aqui fala, é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então, queridos, só através da palavra de Deus, né? Através das notícias boas, né? Que nós transmitimos para as pessoas, né? Falando que Jesus, né? Ele está voltando, né? Ele está, né? Curando. Então, aqui nós vemos o primeiro ponto, subtópico 2, o único Salvador do mundo. O Evangelho são boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Atos dos Apóstolos 20, verso 24. Vamos ler aqui. Você que tem uma Bíblia em casa, abre sua Bíblia aí também, amém? Você que não tem a revista da Escola Dominical, é bom e importante acompanhar a palavra de Deus, amém? 20 e 24 fala o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, aqui nós vemos o discurso do apóstolo Paulo, né, aos anciãos da igreja de Éfeso, né, e nós vemos que ele falando, né, o ministério que o Senhor pôs na sua vida. Nós vemos que antes ele era Saulo e perseguia os cristãos, né. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala sobre a história de Saulo, né. Saulo, ele perseguia a todo momento os cristãos, né, mas ele viu uma luz resplandecente, né? Estava no cavalo, caiu, né? E Jesus mostrou, falando para ele, você que me persegues, né? E nós vemos que ele ficou cego, né? E nós vemos, queridos irmãos, que ele ficou 3 dias cego, né? E Ananias chegou ali, pôs as mãos sobre ele, né? E ele retornou a sua visão, né? E nós vemos que depois de 3 dias, né, ele foi batizado ele foi renovado com o Espírito Santo, né? Ele foi cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós vemos que ele tornou-se
Paulo, né, missionário, nós vemos que ele pregou em Antioquia, né, e pregou em várias cidades, né, fez a sua viagem missionária. E nós vemos, amados queridos irmãos, que é o único Salvador que é Jesus Cristo, né? Nós sabemos que o Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Nós vemos que ele manifesta em 3 pessoas distintas, né? O único Salvador, né? É o único que salva, né? A humanidade, né? Ele continua salvando, né? E para isso, queridos irmãos, precisamos descruzar os nossos braços, né? Porque devemos trabalhar para o Senhor. A seara é grande. A Bíblia diz que são poucos os trabalhadores, né? E precisamos anunciar a palavra de Jesus, né? Porque vemos que a palavra do Senhor, ele é o alimento, né? E a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Jesus, né? Ele alivia, né? O nosso jugo que está pesado, né? O nosso pecado, né? Então, Jesus falando, vinde todos que estáis cansados, né? Então, queridos, é anunciar a palavra de Deus, né? Falar que Jesus, né? Ele está voltando, né? Jesus, ele continua curando, salvando, né? E aqui continuando aqui, as escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam reconciliar-se com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Então, não existe salvação, né, sem Jesus, né? O homem precisa aceitar Jesus como Salvador, converter os seus pecados, né? E aqui fala, continuando, ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, João 14:6 fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem é o caminho? É Cristo, é Jesus, né? Ele é o caminho que conduz à salvação. Nós sabemos que existem 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, né? O caminho largo leva para a perdição, e o caminho estreito leva para a salvação. O caminho estreito ele é apertado, mas, queridos, ele traz salvação, traz alegria, né? A Bíblia diz que lá no céu não existirá pecado, não existirá tristeza, nem dor, não existirá enterro, nem nada, né? Haverá só alegria, paz e amor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui continuando, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. É o campo e o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então, queridos, a evangelização, ela é mundial, né? Talvez você não pode pregar longe, né? Mas você pode pregar perto, anunciar a palavra de Deus perto, né? Anunciar que Jesus, ele salva. Pregar nos hospitais, né? Nos asilos, né? Fazer a obra de Deus, né? Amém? Primeiro ponto subtópico 3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, mobilização de toda a igreja para que metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era próximo a ganhar a dor de almas. Atos 8:4. Vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos 8:4. Fala o seguinte: mas que andava disperso e iam por toda parte anunciando a palavra. Nós vemos aqui o evangelho em Samaria, né? Aqui nós vemos que Saulo, ele perseguia aquele povo ali, né? O povo cristão em Jerusalém, né? E nós vemos aqui o verso 2: e uns piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Nós vemos que Estevão também ele sofreu pelo evangelho, né? E nós vemos aqui o verso 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Então prendia todos os cristãos, né, que estavam ali em Samaria pregando a palavra de Deus. Filipe, usado pelo Espírito Santo, né, pregou a palavra ali, né,
mesmo sendo perseguido por Saulo, né? E aqui fala, mas que ando disperso ainda por todas, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao Filipe, dizia, porque ouviam e viam os sinais que fazia. Então, através do Espírito Santo na vida de Filipe, né? Aqui fala que viu os sinais, né? O povo ouviu os sinais de Filipe, né? E nós vemos que Saulo, né, prendia todos ali aqueles cristãos, né? E Atos dos Apóstolos 9 fala sobre a conversão de Saulo para Paulo, né? E nós vemos, amados, aqui que o verso 7, pois que os espíritos imundos saíram de muitos, os que tinham elevando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, né? Então, queridos, ali nós vemos que Filipe, ele pregou a palavra ali em Samaria, né? E fez, né, para o Senhor nosso Deus, né? E aqui fala, os apóstolos que, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais tendo descido, oravam por eles e receberam o Espírito Santo. Então, querido, foi uma obra missionária, uma obra maravilhosa que Filipe, Pedro e João fez, né? Então, amados queridos irmãos, continuando aqui o estudo. Então, que nós possamos continuar, né, fazendo o ID de Jesus, né? Continuando aqui, amados. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades, né? Igual eu falei, Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Jesus, ele quer aliviar o seu cargo nesta manhã, né? O seu cargo de pesado, de pecado, você que não conhece a palavra de Deus, né? Jesus, aleluias, ele tem um jugo suave, leve, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos até ler aqui esse versículo, né? Esse versículo maravilhoso, né? Versículo de evangelização, né? Nós vamos ler aqui, amém? Abre a sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11, 28 até o 30. Fala o seguinte, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o jugo de Jesus é suave, é leve, né? Ele quer tirar essa carga de você, esse pecado, né? Ele quer te dar a vida com abundância. Nós vemos que o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio com vida e vida em abundância, né? O versículo 28 falando, vinde a mim, todos que estáis cansados, né? E sobrecarregados, né? Está com essa carga pesada, né? E Jesus quer tirar essa carga, né? Ele quer te aliviar, né? Ele quer, aleluia, te dar uma nova vida, né? Então, amados queridos irmãos, que nós possamos pregar a palavra de Deus, né? Tempo e fora de tempo, né? Remindo o tempo, né? Então, o tempo de Kairós, né? O tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo a obra de Deus, né? Evangelizando todas as nações, né? Aos quatro cantos da terra. O cinto tópico 1 fala o seguinte, o evangelho é uma questão de vida e morte, por isso a evangelização é uma prioridade. Então, a evangelização é uma prioridade de todo cristão, é uma responsabilidade de mim, de todos nós, de anunciar a palavra de Deus. Então, queridos amados, queridos irmãos, aqui fala, ai de mim se eu não anunciar o evangelho, ai de mim, né, se eu não pregar para as pessoas que não conhecem Jesus, né, e nós possamos, amados, queridos irmãos, sair, pregar a palavra de Deus, falar que Jesus o ama, entregar um folhetinho para aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, né, você, né, entrega aquele folheto que a pessoa não recebe, rasga na sua frente, né? Mas você está fazendo a sua parte diante de Deus, né? Então, queridos, nós vemos que nós devemos fazer o ID de Jesus, né? Pregar em todos os cantos, né?
pregar nas praças, né? Como nós fazemos o culto ao ar livre, né? Os cultos de missões, né? Nós temos nossa igreja, né? E nós fazemos o trabalho de missão, né? Primeiro a evangelização, logo após o culto o culto na praça, né? Então, queridos, devemos ganhar almas para o reino de Deus. Quantas almas nós ganhamos este ano, né? A Bíblia diz, né, que o hino fala, né? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor. Quantas almas. Então, quantas almas irei levando para o nosso fiel Salvador, né? Será que nós vamos chegar lá com mãos vazias diante de Deus, né? O Senhor quer que nós trabalhamos para a obra dele, né? Ele vai nos dar recompensa, né? Aquilo que nós fizemos aqui na terra. Segundo ponto, fala o seguinte: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanalizar, pois nos importa a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia, antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Sagradas Escrituras, sem interpretação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nos países nos legaram não teve nenhum teólogo reformador ou intermediário. A CPAD vem publicando vários volumes, a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. E uma delas é a citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar, embaçar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original, extremamente bíblica, e um dos legados deixados por nossos pioneiros. Vamos ler aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Você que tem a Bíblia em casa, anota todas as referências bíblicas aí, amém? E você que é professor da escola dominical, né? É para você também, professor da escola dominical, para você aluno, né? É para todos nós aprendermos a palavra de Deus, amém? 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 ao 17, fala o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe essas sagradas letras, que pode fazer ser sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir. Então, a palavra de Deus, queridos, ela é para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir com justiça, né? Então, queridos, a palavra de Deus ela é infalível, né? E nós vemos